Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e em seguida retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado, delícia, por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos da manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. De acordo com a figura, as posições. Que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? O micro-ondas tem a câmera dele aqui. Aqui tem uma válvula chamada magnetron, que emite micro-ondas. Concorda que essas micro-ondas batem nas paredes e refletem? Sim. E quando refletem, se encontram? E acontece o que lá dentro, se elas se encontram? Interferência. E dessa interferência, forma o que a gente chama de ondas estacionárias. Que é aquilo que a gente vê quando você deve ter visto isso, quando você tem aqui, por exemplo, uma corda presa em 2 pontos, aí eu mando uma onda por essa corda aqui, aí vem a onda. Concorda quando ela chega aqui, já que esse extremo é fixo, ela inverte a fase? Se ela inverte a fase, essa onda volta com a fase invertida, não é isso? Aí forma esse padrão. Já viram isso, não já? Que é formado... Como é que se forma isso aqui? Quais são os 2 fenômenos? Reflexão e interferência. Aí essa onda fica vibrando assim, ó, sem sair do lugar. Existe um aplicativo que dá para ver, depois vocês entenderem o que é. Olha aqui. Aqui vai vir uma onda azul e aqui vai vir uma onda preta. E daqui a pouco elas vão se encontrar. E vocês vão ficar olhando para a vermelha. A vermelha é o resultado das 2 juntas, é a interferência, tá? Olha só, tá vindo a azul, tá vindo a cinza, tá vendo? Beleza. Aí elas vão, dá para ver? Elas vão se encontrar. Quando elas se encontrarem, olha para a vermelha como é que fica. Tá vendo que a vermelha não sai do lugar? Tá vendo que a azul continua indo, a preta continua indo, mas a vermelha fica só assim, ó. Isso que é onda estacionária. Estacionária porque ela fica o quê? Parada, tá vendo lá que a vermelha só faz assim, ó. O que é essa vermelha? É o resultado das 2. Quando elas formam ela fica assim, ó. Não sai do lugar. Dá para enxergar direitinho? Eu vou tentar parar aqui, ó. A vermelha está sempre no mesmo lugar. A vermelha é o resultado delas. A vermelha é o resultado das 2 juntas. Dá para ver? Olha só para a vermelha. Viu que a vermelha só faz assim, ó, sem sair do lugar? Tá vendo que a azul e a preta estão uma em cima da outra certinho, formando a vermelha? Formando a vermelha. Interferência construtiva. Tá vendo como é que as 2 se encontram? A vermelha fica maior que as 2? Por que está acontecendo ali? Está somando o quê? As amplitudes. Aqui, a vermelha, a azul e a cinza formam a vermelha grandona. Daqui a pouco, o que você está perguntando, Carol, é aquele momento ali. A vermelha como é que tá? Olha a vermelha como é que tá quase um risco. Porque está acontecendo o quê? Interferência o quê? Destrutiva lá. Ela chegaria a ficar... Ela fica assim, ela faz assim, ó. Sobe, pá, desce, pá, sobe, desce. Só que ela faz isso alternadamente. Assim, ó. No mesmo que lugar. No mesmo lugar. Então essa aqui tá aqui embaixo, essa tá aqui em cima. Daqui a pouco as 2 estão aqui. A corda fica o quê? Assim, esticadinha. Aí faz assim. Fica assim, ó. Isso que é uma onda estacionária. As 2 ondas que a formam são ondas progressivas. Essa tá indo para cá e essa para cá. Mas a resultante delas é só assim, ó. No mesmo lugar. Chama onda estacionária. Entenderam? Visualizaram? Na verdade, o que está acontecendo? Aqui está formando a onda estacionária e aqui seria a próxima formação dela. Entendem isso? Ela fica assim, ó. Não é assim, assim ao mesmo tempo. Ora está em cima, ora está embaixo. Ela fica assim, ó. Entendem? Por isso a gente desenha essa parte pontilhada. Ok? Conclusão. O que está acontecendo aqui?
nesse momento? Pelo que a gente viu, concorda que aqui está acontecendo a azul e, sei lá, vou botar a roxa aqui, ao mesmo tempo? Então aquelas duas amplitudes estão o quê? Somando e dando uma amplitude 2A. Entendem ou não? Hein? Nesse instante, a azul e a roxa estão o quê? Juntas, numa interferência o quê? Construtiva, dando quem? 2A. Aqui embaixo também, né? Esses pontos, concorda que são os pontos de amplitude máxima? São chamados ventres. São os pontos que oscilam com maior amplitude, logo com maior amplitude, com maior intensidade, logo com maior energia. A energia da onda não está na amplitude? E esses pontos aqui, ó, do meio, eles oscilam? A onda não faz assim, ó? Assim? Não é assim? O que faz esse cara aqui? Sai do lugar? Então aqui é um lugar de destrutivo, aqui é chamado de nó. Qual é a energia ali? 0. Então os ventres são os lugares de energia o quê? Máxima. E os nós de energia mínima. Onde é que a manteiga vai derreter? Nos ventres. Quem são ventres aí? 1, 3 e 5. Então ela pode derreter no 1, no 3 e no 5. Mas a opção só apresenta quem? 1 e 3. Está em que letra? 2 pontos consecutivos da manteiga. 1 e 3 consecutivos. Por isso que o prato tem que rodar, né? Porque forma isso no forno micro-ondas. Aí se você botar a comida aqui, ó. Quando você botar a comida aqui, bota a comida aqui assim. A comida aqui assim. Quem tiver aqui não derrete, não esquenta. Aí o prato faz o quê? Roda para poder todo mundo passar pelos pontos de ventre. Para poder aquecer. Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Falei isso com vocês. Polarização por reflexão. Lembra do vestido dentro da vitrine? O carro que a luz bate e sai polarizada. Até falamos do ângulo de Brewster, que é a polarização máxima. Hein? Então se reflete e polariza. E como é que a banca está falando que está polarizando? Polariza na... Então eu estou com uma polarização horizontal. A onda se propaga e eu estou com a polarização na horizontal. Sabe-se que essa luz... já li. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de um motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Eu não estou com ela horizontal? Mas isso não está ainda ofuscando, cara? Eu tenho que acabar com isso, não tenho? Como é que eu vou acabar com alguma coisa que está assim? Vou botar ele na vertical, que eu vou acabar com a polarização horizontal. Isso está em que letra? Bem simples essa, né? Bem bobinha. Filtro polarizador bem boba. Uma ambulância A, em movimento retilíneo uniforme, aproxima-se de um observador O em repouso. Olha o desenho aí, ó, que o Joca fez. Olha lá o desenho. A ambulância não é A? Não está aproximando de O? O que está acontecendo com o comprimento de onda? Diminuindo. Mas e o cara estivesse na esquerda da ambulância? Aumentando. Por isso que varia quem? A variação da frequência é porque muda. Por isso que eu ensinei a vocês frentes de onda circular, para saber que a distância entre as frentes é o comprimento de onda. Tem que saber, senão não entende os fenômenos. A sirene emite um som de frequência constante FA. Então, FA é a frequência natural, né? É a frequência da fonte. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência detectada pelo observador? Quando ele aproxima, essa frequência tem que estar maior ou menor? E quando afasta? Então a frequência tem que estar maior quando aproxima, passa por ele e fica o quê? Igual, depois fica menor. Tá em que letra é isso? Qual?
Não precisava saber o gráfico. Só tinha que saber o quê? Quando a ambulância aproxima, a frequência é o quê? Maior. Quando afasta, menor. Isso acontece na letra A? Isso acontece na B? Acontece na C? Na E? O único que é maior e depois menor é a letra D. Não precisa nem saber o gráfico. É só saber Doppler. Quando aproxima, a frequência é maior. Quando afasta, a frequência é menor. Acabou. Não tem que saber qual é o tipo de gráfico, como é que fica a configuração gráfica, qual é a equação, nada disso. Basta saber isso. Letra D, é D de dado, né? 15. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis da onda sonora emitida por um alto-falante que está em repouso e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias. 3 milímetros, 25 milímetros, 51 milímetros e 60 milímetros. Decibéis chama nível sonoro. É porque assim, até hoje eles não cobraram nenhuma questão que envolve isso. Mas o nível sonoro, representado pela letra beta, que é aquilo que incomoda a gente. Ah, tá de noite, liga para a prefeitura porque tá acima, o som tá muito alto. Aí não tem um código de postura da prefeitura, diz que só pode ter até tantos decibéis. Acima disso, né? 130 decibéis, já começa a causar lesão do tímpano. Vocês ficam ouvindo, bota o fone aqui, né? Ficou ouvindo alto, a lesão é irreversível, porque o tímpano é uma membrana elástica. Depois que deforma, não volta mais. É que nem uma mola. Pega uma mola e estica ela volta para o lugar? Depois que você deformar ela toda, não volta. É igual o tímpano. Depois que ele deforma, não volta mais. Começa a ter perda auditiva. Esses fones grandes que você fica botando aqui e bota o som alto pra caramba. Você pegar o pessoal que tem hoje 50 e poucos, 60 anos, hoje, boa parte deles tem lesão de ouvido. Porque eu ouvia rock na época dos Beatles. E se ouvia rock com aqueles alto-falante não, aquelas caixas de som valvuladas, que dá um som bastante estridente e com 1 decibel acima. Então a maior parte do pessoal hoje que tem 60, na época de Beatles, tem lesão em algum dos dois ouvidos, porque ouvia som do lado da caixa de som, nos shows, nas boates, etc. Né? Tem que tomar cuidado com isso. O nível sonoro é 10 log de I sobre I0. E a intensidade sonora. E I0 é a intensidade padrão, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então repara que é um log, né? Log é uma escala logarítmica. É de 10 em 10, né? Sim ou não? Uma escala de log. Isso chama de nível sonoro. A unidade é o bel. Como eu botei o 10 na frente, virou o quê? Decibel. Ok? Acima de 130 já começa a provocar lesão. Isso que é nível sonoro. É uma escala logarítmica, né? Ou seja, ele não aumenta com a intensidade ou diminui com a intensidade. Ele aumenta ou diminui com o log dela. Ok? Beleza? É isso que ele está falando aí de nível sonoro. É a sensibilidade auditiva da gente. Beleza? Então vai. Aí vem aí. 3, 25, 51, 60. A figura 2 apresenta um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado nesse experimento. Repara que é um gráfico chatinho de interpretar, né? E lá embaixo, então é para interpretar o gráfico e a tabela, né? Hein? Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Chegaram a fazer essa? Ela é uma questão fácil, mas cansativa. Tem que fazer uma por uma. Vamos ver a letra A. Aumenta na faixa das frequências médias. Vai no desenho. Vai no gráfico. Acha a frequência média. É aonde? Ela vai de 640 Hz até 2.500, né? Certo? Acha para mim aí os 640 até 2.500. Ó, quando você pegar aí, letra A, né? Vamos desenhar o gráfico todo. Se pegar a letra A frequência média é de 640 até 2.500. Se pegar a faixa que vai de 640 até 2.500 Hz, você olhar direitinho aí no gráfico,
O que está acontecendo do 640 até o 2.500? Está reparando que o de 3 milímetros está aqui, a distância, quando passa para nessa faixa que eu estou falando aí, né? Do 640 até o 2.500. O de 25 também faz algo assim. O de 51 já começa a dar uma subidinha aqui, né? E o de 60, ele dá uma descidinha aqui, né? Quando chega perto do 300, não é isso? E daqui para lá, do 300 para lá, já está subindo de novo, né? Assim, né? Mais ou menos isso. Então vai. Conforme você vai aumentando a distância, não é isso que ele fala? O que vai acontecendo com o nível sonoro que está aqui? Vai diminuindo, né? Então, à medida que eu aumento a distância do microfone para a faixa média, o nível vai diminuindo. O que ele está falando aí? Aumenta. Furou, não? Hein? Aqui, ó. Para 3 é aqui, para aqui 51 e 60. Concorda que o nível está diminuindo à medida que eu aumento a distância ao microfone? Então furou. Vamos na B. Diminui na faixa das agudas. Essa é muito interessante de ler. Pega as agudas. Quais são? 5.000 a 20.000 ao final do gráfico. Repara que já não tem mais divisão. Isso quer dizer que não há mais alteração. Isso quer dizer que não depende mais da distância. Achou a aguda? A aguda não é de 5.000 a 20.000? Hein? Vai no gráfico, pega de 5.000 a 20.000. Achou? Reparou que não tem mais os 4 gráficos? Sim. Que é tudo um gráfico só? Isso quer dizer o quê? Se é tudo um gráfico só, ele está mostrando pra gente que a intensidade sonora não depende mais da distância. Seja qual for a distância, a intensidade é a mesma. Logo não varia mais, acabou. Aí ele fala assim, diminui na faixa das agudas. Não, nem diminui, nem aumenta. Não varia mais para nenhuma distância, porque virou um gráfico só. Letra C, diminui na faixa das graves. Acha a grave aí. Quem é a grave? Acha aí de 63 até 250. O que está acontecendo à medida que você aumenta a distância? Está diminuindo, não está? Letra C é a resposta. Beleza ou não? A letra B é interessantíssima, né? Como o gráfico é um só, está mostrando que já não mais varia de acordo com a distância. Interessantíssimo. Bem feita a questão. Uma questão fácil, mas cansativa, não acham? Difícil de enxergar tudo. 16. Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região, de onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de 5 torres, conforme o esquema. Considerando que as torres e o celular são pontifor e que estão sob o mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias para localizar a posição do celular? Chama triangulação, né? São 3, né? Qual é a letra? Triangulação. Simples. Por quê? Está aqui o celular. Ele vai se comunicar com as 5 torres. Mas eu não quero localizar o celular? Então ele tem que estar na área da torre 1, na área da torre 2 e na área da torre 3. Ou seja, no ponto de interseção. O único ponto que vai te dar aquele celular. Por isso tem que ser no mínimo 3. Ah, o celular está a 100 metros daquela torre. Se está a 100 metros daquela torre, ele pode estar em qualquer lugar num raio de 100 metros da torre, não acham? Consegui achar o celular? Hein? Não. Ah, ele está a 100 da torre 1 e a 200 da torre 2. Ah, então ele pode estar num raio de 200 da torre 2. Eu já reduzi para quantos pontos? Para 2. Ah, agora eu vou pegar a torre 3, vai fazer a interseção das 3. Então, no mínimo, tem que ter quantas? O GPS também. O GPS não é pelo receptor do carro? Como é que você vai achar o carro? Com no mínimo quantos satélites? 3. Vai formar um único ponto de quê? De interseção. Só pode estar ali. Chama triangulação.
Sistema de... Essa questão é meio batida, né? No mínimo 3. Porque tem que ser o único ponto de quê? De deteção. Ah, tu vai lá perder o iPhone. Aí vai localizar lá o iPhone. Aí não comunica satélite. Aí tu vê lá, ih, rapaz, o iPhone está 800 metros de mim. Onde? 800 metros subindo para a usina, 800 metros descendo para Sãs Pena, 800 metros indo para o Santos Anjos, 800 metros indo para o Meier. 800 metros aonde? Ah, não, ele está 800 metros satélite 1, 300 metros do 2. Ah, e a 400 metros do 3. Pronto, só pode estar aqui. Único ponto de interseção. Triangulação. 17. Em altos fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 são mensuradas por meio de pirômetro óptico. Já viu um pirômetro? Piro é fogo. Meta é medir. Óptico. Mede o fogo pela cor da luz. Para medir esses grandes fornos, né, as temperaturas muito altas, tem uma pistolinha, o cara aponta e compara. Tem uma luz de referência que compara com a luz do fogo. E aí pela cor de luz, pela frequência. Cada luz não tem sua cor? Cada luz tem a sua frequência. Show de bola. Aí ele pergunta aí, né? A propriedade da radiação eletromagnética avaliada. Você não avaliou a cor? E avaliar a cor é avaliar quem? Frequência. Acertaram essa fácil, né? Já sabe que cor é o quê? Ou comprimento de onda, né? Se é frequência, pode ser comprimento de onda, não? Hein? A cor tem uma frequência, a cor tem um comprimento de onda, claro. A radiação UV é dividida de acordo com 3 faixas, UVA, UVB e UVC, conforme a figura. Ah, tá. Olha aí. Tá lá a faixa. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa do UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. O filtro é um anel aromáticozinho que fica em cima da pele que absorve radiação, tá? Considere velocidade da luz 3, 10 a 8 e um nanômetro 10 a menos 9 metros. O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o... Ela quer selecionar um filtro para absorção máxima na faixa de quem? Do UVB, né? Tem a faixa do UVB aí? Tem a frequência dele? Vê se não está aí entre 9,34 e 1,03. Óbvio que a gente inteligentemente vai trabalhar com a frequência de 1, né? Para não fazer conta. Por quê? Para selecionar o filtro, eu vou ou não vou ter que achar o comprimento de onda? Então vou ter que fazer V igual a quê? Lambda F. Ultravioleta não é onda eletromagnética? 3, 10 a 8. O lambda eu quero achar. Eu vou botar a frequência de 1 vezes 10 a 15. Tá reparando aí que tá nessa faixa? Para não fazer conta, gente. Isso vai dar uma lambida de quanto? 3 vezes... Mas ele quer em nanômetro. Posso colocar 300 vezes 10 a menos 9? E aí isso vira 300 nanômetro. Então eu tenho que pegar um filtro na faixa de quanto? Vê o 300 aí. Quem é que te dá maior absorção? Eu também achei o 4. Não é o 4 que dá maior absorção? Letra B. 19, Mar! Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos de onda lambda muito bem definida. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L, que representa de forma simplificada uma flauta, em que estão representados em A o primeiro harmônico, de uma nota musical de comprimento lambda A, em B o segundo, lambda B, em C o terceiro, lambda C onde lambda A é maior que B, que é maior que C. Em função do comprimento de onda, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico? Essa matéria se reduz a Kb. 1 Kb é igual a meio lambda. É só isso. Toda essa matéria de cordas e tubos é formar Kbs. Só. É. Corda. As cordas formam Kbs inteiros. Quantos Kbs tem aqui? Primeiro harmônico. Quantos Kbs tem aqui? Segundo harmônico. Quantos Kbs tem aqui? Terceiro harmônico.
Quanto vale um quibe? Então, se isso aqui eu te falar que é o tamanho da corda, você vai me dizer que meio lambda é o tamanho da corda. Se eu te falar que isso aqui é o tamanho da corda, você vai me dizer que 2 vezes meio lambda é o tamanho da corda. Se eu te falar que isso aqui é o tamanho da corda, você vai me dizer que... Porque um quibe é meio lambda. Tubo aberto também são quibes. Só que dentro do tubo, não é um tubo aberto? O quibe fica aberto. Pega esse quibe e abre. Fica assim, ó. O que tem ali? Então, quanto vale ali? Meio lambda. Então, se eu falar que isso aqui é o tamanho do tubo, quanto é que vale meio lambda? O tamanho do tubo. Isso aqui não é um quibe? Então, isso não vale meio lambda? Mas não é o tamanho do tubo? Então, porque meio lambda é o tamanho do tubo. E se eu disser para você que agora o tubo faz isso? Quantos quibes tem? Então eu tenho 2 vezes meio lambda igual ao tamanho do fio, não precisa do tubo. Não precisa decorar a fórmula. Lambda n é igual a 2L sobre n, Fn igual a NV sobre 2L. Isso é doideza, maluquice, não precisa. Quibes. Tudo são quibes. Que harmônico é esse? Porque só tem um quibe. Quantos quibes tem aqui? Segundo harmônico. E se agora eu formar assim, ó? Quantos quibes tem? Então, terceiro harmônico. E quanto vale cada quibe? Pronto! Então você tem que saber o seguinte: como é que é o quibe na corda? É sempre o quibe inteiro, fechado. No tubo aberto é um quibe aberto. E no tubo fechado é que é a única particularidade, mas também não sai dos quibes. É que o tubo fechado, ele é fechado de um lado e aberto do outro. É aquela flauta do mexicano que toca, é uma flauta de pan. Acho que é do mexicano. Que tem uns tubinhos, um maior que o outro, amarradinho, assim. Toca assim. Sabe qual é? Aquilo é uma flauta, é um tubo fechado. Aí no tubo fechado só cabe meio quibe. Quanto é um quibe? E meio quibe? Acabou. Que harmônico é esse? Primeiro. Então se eu falar que isso aqui é o tamanho do quibe, o que você vai falar? Do tubo, o que você vai falar? Que lambda sobre 4 é o tamanho do tubo. Agora eu vou pegar o outro tubo aqui. Só que o que acontece? No tubo fechado aqui sempre tem que ter um nó, aqui sempre tem que ter um ventre. Por isso que o próximo harmônico ele é assim, ó. Quantas vezes o primeiro harmônico se repetiu aqui? 3. 1, 2, 3. Então que harmônico é esse? Então não tem harmônico par no tubo fechado. Porque aqui sempre tem que ter um nó, aqui sempre tem que ter quem? Um ventre. Na aula eu vou explicar por que forma nó ali, é muito legal de ver. Porque é reflexão com invertida, muito legal. Então vai. Aqui tem um quibe inteiro? Aqui tem quanto? 1/4. Não é isso? Não é meio quibe? Então é lambda sobre... Quantos meio quibes eu tenho aqui? Então eu tenho 3 vezes lambda sobre 4 igual ao tamanho do tubo. Entendeu ou não? Sim ou não? Então o único diferente é o tubo o quê? Porque ele leva meio quibe. Agora, olha para o desenho, olha para a figura. Sem saber a matéria a fundo. Olha para a figura. O que você está vendo aí? É tubo aberto ou tubo fechado? Aberto? Quem é o primeiro? O primeiro harmônico? E o segundo? É o segundo. E o terceiro? Quantos harmônicos, quantos quibes tem nesse terceiro? E no segundo? E no primeiro? Ele não quer o próximo? Quem é o próximo, então? Então, quantos quibes vão caber lá dentro? Então, 4 vezes um quibe vai ser o tamanho do tubo. Muito fácil, gente. 2 lambda não é igual a L? Então, quem é a lambda? Tem essa resposta? Qual letra? É só pensar em quem? Pronto. Não é libertador? Lambda n é igual a 2L sobre n. Fn é igual a NV sobre 2L. Mas se for tubo fechado, lambda ímpar é 4L sobre ímpar. E aí F ímpar é NV sobre... Porra! Então como é que a gente vai resolver essas questões todas agora? Quanto é que vale um quibe? E meio quibe? Acabou.
O número de quibes é o harmônico. Ah, eu quero saber qual é o lambda do 12º harmônico da corda. Se é 12º harmônico, quantos quibes tem? Então 12 vezes meio lambda é o tamanho da corda. Acabou. Entendem? Fácil, não? Hein? Pô. Quibes. Claro que eu tinha que pensar nisso, né? Comida. Você vai pensar em que ali? Barriguinha? Não, quibe. Comida, muito melhor. Porra, as pessoas ensinam por fórmula, não precisa. Eu não quero vocês decorando fórmula. Imagina essa forma, vocês trocam na hora a fórmula. Porra, uma merda. Vale a pena. 20. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulos ressonante. Mesma? As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. Falei isso na primeira aula de ondas. Quem lembra? Período do pêndulo simples, no cantinho do quadro ali. 2π raiz de L sobre G. Ainda falei para guardar o período do oscilador harmônico. Não lembra, não? Ainda falei, aproveita e guarda esse aqui, vai que, né? Aí que eu falei do negócio do MHS, do móvel na criança, que caiu na prova, que iluminava o móvel, qual era o movimento que fazia na parede, que era um MHS. Não lembram disso, gente? É assim, ó. Assim, quando ele bota uma mola presa num bloquinho de massa M, constante K. Aí ele vai de menos A a mais A, que é a amplitude, fica assim, ó. Oscilador harmônico. É 2π raiz de M sobre K. Então vai, voltando para o pêndulo. De quem depende o período? Do comprimento da gravidade. O que a banca mostrou aí? Mostrou o quê, porra, na questão, caceta? Comprimento e massa. Você vai olhar para a massa? Então, quais são os pêndulos que vão entrar em ressonância? Se eles vão entrar em ressonância, eles não vão começar a oscilar? Se eles tiverem a mesma, mas ter a mesma frequência, ter o mesmo período. Sim. Ter o mesmo período é ter o mesmo comprimento. Vai olhar para a massa? Então é só olhar para os pêndulos que têm o mesmo comprimento. Quem é que tem o mesmo comprimento? 1 e... Acabou. Letra T. Uma questão fácil, não? Mas tinha que saber o período do pêndulo simples, né, gente? Lembrar que a frequência é o inverso do período, né? Ter a mesma frequência, ter o mesmo... E tem o mesmo período que tem o mesmo comprimento, beleza? Certos tipos de superfície na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno de interferência em película fina. Vamos sofrer. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca, incidente 1, reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase. Sublinha. Sofre o quê? Sublinhar. 2. O que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda? A parte refratária do feixe 3 incide na interface óleo-água e sofre reflexão. Sublinha, sem inversão de fase. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência. Completamente? Sublinha. Entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura. Sublinha. O caminho percorrido 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura da película de óleo. Expressa em termos do comprimento de onda, a espessura mínima é igual a... Aqui é ar, óleo, água. Então vamos. Vem a luz.
A luz 1, quando bate aqui, reflete com inversão de fase. Então é só raciocinar. Chegou uma crista, voltou quem? Então aqui tem uma fonte emitindo um vale. Pode ser assim? Aí ele continua, bate aqui, reflete sem inversão. Então vamos lá. Aqui não chegou uma crista? Voltou o vale e passou crista, porque refração não inverte a fase. Crista, 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 bateu, voltou. Crista, 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 refratou, crista. Então aqui emitiu o quê? E aqui emitiu o quê? Então elas estão em fase ou em oposição de fase? Veio crista, voltou vale. Passou crista, voltou crista, saiu crista. Manda vale, manda crista, oposição de fase. Quando é que é concordância de fase? Manda vale, manda vale, manda crista, manda crista. Manda vale, manda crista. Um manda um vale, o outro manda um crista. Oposição de fase. Expressa em termos do comprimento de onda a espessura mínima, sublinha, espessura mínima. Não é a menor espessura? Então é para a primeira interferência, não é isso? Só que está em quê? Não está em oposição? Delta D é igual a N meio lambda, moleza? Concorda que a diferença de caminho foi isso aqui? Ele falou que isso aqui vale quanto? Está no texto. 2E, não é? 2E no que foi o que essa onda percorreu a mais do que essa? Igual. Que interferência ele falou que está acontecendo? Mandei sublinhar. Essa onda bateu e foi. Essa bateu, fez isso e depois é que ela foi. O que ela andou a mais do que a outra não foi isso? Só que ele disse que isso aqui, ó, isso e isso, vale 2E. A banca falou. Porque a película é muito fina, ok? Qual é a interferência que acontece? É destrutiva ou construtiva? Peraí. Devagar. É concordância ou oposição de fase? Oposição. Oposição troca tudo, né? Sim. Se é construtiva, a N é ímpar. Vamos na concordância. Concordância. Construtiva. Concordância de fase. Interferência construtiva. N par. Destrutiva, N. Oposição. Troca. Então a construtiva é N ímpar. Como é a espessura mínima, é a primeira das interferências. N igual a 1. Certo ou não? N não é ímpar? 1, 3, 5, 7, mas como é menor espessura, é a primeira, é ímpar 1. Foi ou não foi? Lambda sobre 2. O que ele quer saber? A espessura? Lambda sobre 4. Tem isso aí? Ah. Difícil? É uma questão difícil. Ela é difícil. Mas assim, vista em sala, ela tem salvação, né? Se não viu em sala, o cara nem pensa, né? Mas vista em sala, tem alguma salvaçãozinha. 22. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar os instrumentos um do outro. Por quê? Timbre. Essa diferenciação se deve principalmente ao letra. Essa foi fácil demais. Não, tudo bem, fico feliz. Agora vamos ver. Vamos ver agora, mais uma discussão pra gente. Alguns sistemas de segurança, incluindo detectores de movimento, nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. O que você entendeu até agora? Que é um detector de movimento, só isso. O resto não entendeu mais nada, mas também não precisa. Claro, quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo... O que seu corpo emite? Infravermelho, letra? Isso que é infravermelho. 24. Quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar as mãos o violão e o dicionário de acorde de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir apenas ouvindo o acorde
Quais notas eram escolhidas? Sempre perdíamos a aposta, ele possui o ouvido absoluto. Quais notas? Olha o detalhe da questão. Notas. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é notas. O que distingue uma da outra? Frequência. Letra A. Essa vocês sabiam também, não? O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos... Falamos de eco, né? O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por no mínimo 0,1 segundo. Joca falou tudo isso na aula. Considerando uma condição em que a velocidade do som não é 340, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo ao refletor para que se possa distinguir o eco do som? Eu falei, calculei isso. Qual é? 17. Ah, mas Joca, eu não lembrei na hora. Não faz mal. Ele não emitiu o som? Aí ele vai bater no obstáculo e vai o quê? Concorda que ele vai, percorre D, volta, percorre D. V igual a delta S sobre delta T. A velocidade é 340? Vai D, volta D, percorre quanto? Em 0,1 segundos. 34 é igual a 2D, D é igual a 17. Letra A, né? Mas o Joca mostrou essa questão em sala. Mostrou esse cálculo em sala. Porque tem que falar, né? Se fala de eco, tem que falar qual é a distância. 26. Ao assistir uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Ele verificou que havia muitas pessoas bem altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340, que a região de frequência nas emitidas é de 20 a 4.000 Hz. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação? Pessoas altas estão na minha frente? Ele perdeu notas o quê? Perdeu agudo, mas não perdeu grave, só porque o grave contornou a pessoa. E o agudo não. Contornou qual é o nome? Difração. Letra? Mole demais. 27. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando características elétricas de um circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção. Frequência, absorção de energia. Nome disso. Que fenômeno é esse? Qual o fenômeno ondulatório? O fenômeno descrito é a... Fala, gente! Como é que você sintoniza? Ressoar é sintonizar, não é? Fica demorando para responder, lerdo. 28. Em um piano Dó central e a próxima nota Dó maior apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como apresentado nas figuras em que estão indicados, sublinha, intervalos de tempo idênticos, sublinha. Olha para o desenho. Olha fixamente para o desenho com discernimento. Os tempos são iguais? Olha para a primeira Dó central. Esse T é o próprio período. Fez uma oscilação completa, dá para ver? Mas se você olhar para a segunda, ele fez duas oscilações completas. Enxergaram? Volta para a primeira. Dá para ver que é uma oscilação só completa? Na segunda, dá para você ver que repetiu uma oscilação, depois outra? Tá vendo? O primeiro tá assim, ó. Faz uma zona assim, né? Aí sobe de novo. Esse é o primeiro. Isso aqui é T. Dá pra ver isso? É o primeiro. O segundo, ele faz assim, ó. O segundo, ele desce. Aí faz... Sobe. Desce. Sobe. Tá reparando que aqui tem uma oscilação, aqui tem outra?
E isso tudo é T. Então, em T ele fez 2 oscilações. Repetiu, viu? Repetiu 2 vezes. Dá para ver isso? Vou fazer assim, tá? Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui ele fez o quê? Uma oscilação no tempo. E aqui? Então tá claro que essa frequência é o dobro dessa, né? Porque esse período é metade desse. Se eu botar aqui 1 segundo, aqui não é meio e meio? Se o período é a metade, é porque a frequência é o quê? Aqui é o Dó central. Aqui é o Dó maior. O que você pode escrever então? Ele quer saber a razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior. Frequência do Dó central, frequência do Dó maior. O que você pode falar? A do Dó maior é o quê? O dobro, né? A do Dó maior não é o dobro? 1/2. Qual é a letra? A. Mole essa? Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com a da linha adjacente. O efeito coletivo que se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Período, né, o tempo para ela fazer uma oscilação? Então tem 16 pessoas. Aqui é a pessoa 1, aqui é a pessoa 16. Se eu tenho 16 pessoas, eu tenho 15 intervalos. Isso é fácil de ver? Show. Aí ele fala que levantam e se sentam organizadamente, distanciadas entre si por... Então você concorda que isso aqui, que seria o comprimento de onda, seria 80 centímetros vezes 15? Porque se são 16 pessoas, são 15 intervalos, ok? E 0,8 vezes 15 dá quanto? Não. Dá 12, gente. Dá 12, 1,5 vezes 8. 12 metros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz é um valor próximo de... Ele não quer a frequência? O que eu vou fazer? Vê igual aqui. Mas como é que está essa velocidade? Então tem que virar 45 por 3,6, não? F vai ser 45 sobre 12 vezes 3,6. Será que precisa fazer a conta? Não sei, vamos ver aqui. 3,6 vezes 10 dá 36. Com mais 2, mais 7 e pouco, 40 e poucos. Isso aqui dá muito próximo de 1. Tem alguma resposta aí? 1. Letra C. Bolezinha essa, né? Em um violão afinado, quando se toca a nota Lá, com seu comprimento efetivo, harmônico fundamental, o som produzido tem frequência 440 Hz. Se a mesma corda é comprimida na metade, o seu comprimento de onda e a frequência do novo harmônico, você tocou a nota Lá, não é o fundamental? É corda. Corda é quibe, né? Harmônico fundamental é o primeiro. Isso aqui não é o tamanho da corda? L. Aí o que você fez com a corda? Reduziu a? Então você agora vai fazer o primeiro harmônico na metade. Se você reduziu a corda à metade, o teu lambda cai à metade. Ele não acompanha a corda? Meio lambda não é igual a L? O novo meio lambda é L sobre 2. Não cai à metade também? Se o lambda cai à metade, o que faz a frequência? A frequência dobra. Tem alguma letra com isso aí? Qual? Dado? Então fala B de bola. Tá. Tudo bem. O quibe dá certinho. O quibe é sensacional. As moléculas de água são de polos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico da mesma forma que uma bússola se alinha com o campo magnético. Já falamos sobre isso. Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo é igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim,
A comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere energia térmica às moléculas circundantes. Falei isso já. A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento de energia de rotação é a micro-ondas. O que acontece no micro-ondas, gente? Ressonância. Letra C. Micro-ondas, ressonância. 32. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotar é o fato de... Quando é que você tem interferência? Eu falei isso na aula. Quando elas estão no mesmo meio, quando tem a mesma natureza e frequências iguais ou próximas. Lembra disso? Então aí, o que está falando aí? A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de terem frequências próximas. Letra A. Terem frequências próximas também pode ser ter comprimento de onda próximo, né? 33. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda? Falei isso hoje. A amplitude por quê? Porque está ligado com a intensidade. O nível sonoro não é 10 log de I sobre I0? Então, de quem que o nível sonoro depende? Da intensidade. Com quem que a intensidade se relaciona? Com a amplitude. Olha quanta coisa importante você está aprendendo. B, né? Acertaram essa já antes? 34. Para afinar um violão, o músico necessita de uma nota. Para referência, por exemplo, a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som. Por que a gente diferenciou o som? Do timbre. Igualzinho a outra questão. Letra 35. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Incandescente é aquela lâmpada antiga que emite luz por calor. Incandescente é aquela lâmpada antiga que tem o vidro e aqui é a rosquinha dela, né? Aqui dentro não tem um filamento de tungstênio? Ela emite luz quando isso aqui chega a 2.500 graus Celsius. Logo ela está emitindo luz por calor. E calor é o quê? Infravermelho. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. Opa! Por que ela não conseguiu o resultado? Porque está emitindo o quê? Mas no espectro é infravermelho, luz visível, aqui é o infravermelho, luz visível e ultra. Então, infravermelho é de baixa frequência, não bronzeia. Quem bronzeia quem? Ultravioleta. Isso aqui bronzeia. Porque isso aqui é o quê? Aquelas câmeras de ultravioleta. Bronzeamento artificial é essa lâmpada, sem o fósforo. Não, é. Se ficar pertinho, bronzeia. E se ficar o dia inteiro. Se tirar o fósforo daqui, porque o fósforo está emitindo o quê? Mas luz visível. Luz visível não bronzeia. Quem bronzeia é a ultravioleta. Tira o fósforo daqui. Nunca viram foto de câmera de bronzeamento? É uma luz meio roxa. É ultravioleta, pô. Só que sem esse fósforo, que é esse pozinho que fica aqui em cima. Aí isso bronzeia. É de alta frequência. Então por que a menina meio anta não conseguiu se bronzear? É uma anta, né? Quer se bronzear embaixo de uma lâmpada incandescente? Pequena anta. Letra? Baixa? Isso. Essa questão foi um absurdo, né? Toda errada a questão. Vocês repararam? Nossa, a questão é toda errada. Toda, gente, toda errada. Toda.
Não salva nada. Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. O que é isso? 2 gotas a cada segundo. É a frequência da fonte, né? Não vai cair na água e vai emitir onda. Então, a gota caindo é a fonte, ok? Que emite 2 gotas por... A distância entre 2 cristas consecutivas era 25 centímetros. O que é isso aí? 25 centímetros é o quê? Comprimento de onda. 25 centímetros. A frequência inicial, 2 gotas por segundo, 2 Hz. Pode ser? E cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1 metro por segundo. Aqui já babou, né? Aqui já está errado. Se você fizer V igual a lambda F, lambda não é 0,25? Vezes 2 dá meio. Ele fala que é 1, já está errado. Aqui a questão já está errada. Além disso, ele não falou que é a piscina? Ele disse que a profundidade é constante? Não, porque se a profundidade varia, varia a velocidade. Refração por descontinuidade. Outro erro da questão. Após algum tempo, a chuva diminui a goteira. Passou a cair 1 vez por segundo. O que diminuiu aí? Se diminuir a frequência, o que vai acontecer com o comprimento de onda? Vai aumentar. E a velocidade muda? Não, mas ele não falou que a piscina tem profundidade o quê? Constante. Está errado. Está errado. A frequência não passa para 1? Então o que a frequência fez? Diminui a frequência, aumenta a lambda, maior que 25, isso para mesma velocidade, sim ou não? Mas ele não falou que a profundidade é o quê? Então está errado o valor da velocidade, está errado o dado, né? Mas tudo bem. Não levando isso em conta, que letrinha a gente marca? Qual letra, gente? Não é B de bola, não?